salve, um bom dia, boa tarde, boa noite. O vídeo desse canal pessoal meu do YouTube. Primeiramente, deixe seu like, compartilhe. E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, eu sei que tem gente que se irrita ou que se incomoda, né, com essas minhas introduções, mas para mim serve como se fosse um aquecimento, tá? Para vocês pode servir como um lembrete, compreende? Mas é isso, eu não estou aqui para agradar todo mundo. Sequer Deus conseguiu essa façanha, compreende? Agora, quanto àquela surpresa que eu estava prometendo, quanto aos meus vídeos na praia, tá aqui, ó. Tô fazendo vídeo na cadeira, pessoal, na cadeira. Eu até voltei antes a fazer vídeos. Se vocês verificarem os meus conteúdos anteriores, vocês vão entender que eu já voltei, a fazer vídeo na praia, mesmo em pé, né? Eu queria voltar a fazer vídeos aqui quando a minha cadeira estivesse aqui à disposição, né? Mas por conta de alguns comentários, né, que eu até levei em consideração, porque eu considerei pertinentes, né, falam sobre o barulho, realmente, né, inclusive em vídeos assim que tiveram bastante visualização, tiveram certos tipos de barulhos inconvenientes, né? Então eu levei em consideração, mas também, por um outro lado, que local hoje em dia que não tem barulho? Apresentem, né? Não estou falando somente aqui da cidade onde resido não, pessoal, estou falando de todo o Brasil, porque a reclamação é generalizada, a crítica é generalizada, né? Em todo lugar, né? E isso eu considero inclusive uma anomalia, né? Uma anomalia, né? Já não basta esses tempos sombrios que a gente vive no que tange a liberdade de expressão no Brasil, ainda a gente se depara com vizinhos ali fazendo barulho, obrigando os outros a ouvirem a mesma porcaria que ele escuta. Parece que os sujeitos ali não têm fone de ouvido, né? E quantos casos assim não tiveram problemas, né, pessoal, da pessoa ir lá reclamar e acabar, né, a história não saindo, não tendo um final bacana, vamos dizer assim, né? Quer dizer, a pessoa de repente ali vai até numa boa intenção, né, para você ver o quanto que as leis desse país não servem para coisa nenhuma hoje em dia, né? As leis daqui não funcionam, diferentemente de outros países, né? Se vocês forem para outros países, vocês vão entender do que eu estou falando. Vocês não vão encontrar esse tipo de situação, né? Mas, enfim, pessoal, indo diretamente ao assunto, é o seguinte: querem incriminar toda a Red Pill. Minha opinião sobre. Pessoal, minha visão é que hoje em dia, se tu tiver um pensamento muito diferente da manada, é o seguinte: o que irá acontecer contigo, cara? Tu vai passar por cancelamentos, tu irá passar por hates. Eu mesmo, né, aqui no meu canal tem odiadores que me acompanham. Agora, vai me perguntar por que eles acabam ali fazendo isso. Não consigo entender, tá? Mas, pessoal, dependendo hoje em dia do que tu fala, tu vai passar, tu vai ter uma má reputação, compreende, né?
Eu já venho falando assim na internet que o homem que se volta contra o feminismo, contra o status quo atual, contra o establishment hoje em dia, ele vai ter uma má reputação, porque de uma certa forma a sociedade está exigindo, está pedindo, né, para que as pessoas tenham opiniões iguais umas às outras, né? E eu não concordo com isso. E tem gente que se incomoda. Pessoal, tá ventando aqui agora, né, mas não esquente não, certo? Vai ficar balançando assim mesmo. Então tem gente que se incomoda com essa minha postura, de querer ter opiniões diferentes, querer ter um pensamento dissidente, né? Por quê? Eu acredito que parte da sociedade já fez seu caminho, já escolheu seu caminho, né? Eles querem isso, que opiniões dissidentes, aqueles que pensam diferente, que eles sejam censurados, compreende? É esse o ponto, né? Hoje, de uma certa forma, de uma maneira geral, né, melhor dizendo, as instituições estão aparelhadas pelos progressistas, cara. Compreende? É isso que tá acontecendo hoje em dia, né? Então muitas instituições elas estão corrompidas, mas não só pelo feminismo em si, mas também pelo progressismo. E isso é muito tenebroso, cara. Muito tenebroso. E isso indica muito pra gente, né? Isso indica muito pra gente, né? Eu acredito assim, hoje em dia o feminismo ele tem a mídia, Hollywood, a classe artística, entre aspas, cultura, cinema, séries, enfim, pessoal, o feminismo está em tudo quanto é tipo de lugar, né? E por que a gente que fala contra esse tipo de movimento, a gente acaba passando por hate, né? Porque eles querem que você se dobre para a narrativa deles, compreende? É por isso que um homem tipo eu assim incomoda tanto, né? Porque eu não me dobro, compreende? Eu não me dobro para o politicamente correto, eu não me dobro para dar a lacração, eu os enfrento, compreende? Eu tenho esse estilo de fazer um contraponto à narrativa vigente, compreende? Porque o feminismo ele é a narrativa aceita pela sociedade hoje em dia, né? Aqueles que se voltam contra, novamente vão passar por hate, né? Porque as pessoas não querem passar por desconfortos, né? A gente está numa sociedade assim muito conformista, pessoal, muito conformista, né? Aqueles que têm uma atitude mais rebelde, tipo eu assim, não são muito bem vistos, né? São tidos como se fossem errados na história, compreende? É esse que é o ponto, né? E quer queira ou não, né, pessoal, o feminismo ele carrega consigo aquela questão, né, de que o homem tem uma dívida histórica para com mulheres. Pessoal, isso não existe, pessoal. Isso não existe, compreende? Porque na década de 1950, o que acontecia? Haviam leis espirituais, regras espirituais, vamos dizer assim, que eram mais respeitadas. Hoje em dia, essas leis espirituais, elas não estão sendo levadas em consideração, compreende? Então, essas mulheres aderindo ao feminismo, elas não estão se voltando somente contra o homem, não. Elas estão se voltando contra Deus,
compreende? É esse que é o ponto. Então, no final das contas, essa é uma batalha espiritual. Isso que a gente está, toda essa luta, toda essa batalha contra o feminismo, ela é espiritual, cara, né? E é preciso que vocês entendam isso. Vocês entendam isso. E, pessoal, não larguem mão daquilo que é o correto, pessoal. Porque o feminismo, ele é antinatural. Ele é antinatural, compreende? Então a narrativa bem aceita pela sociedade hoje em dia é do feminismo. Eu costumo dizer que ser homem, praticamente no Brasil, se tornou CRI espaço me. Compreende? Aqui nesse país se fala muito sobre misoginia, né, pessoal? Se fala muito sobre misoginia. Compreende? Mas ninguém fala sobre misandria. Compreende? Hoje a misandria está mais escalonada do que nunca. Vamos dizer assim, né? Uma força de expressão. Compreende? Mas há muita misandria no Brasil hoje em dia, pessoal, por conta do feminismo. E o feminismo não se trata de igualdade, se trata de ódio à figura masculina. Eu já falei isso por inúmeras vezes, pessoal, né? E a sociedade, de uma maneira geral, não quer questionar. Eles aceitam, é isso mesmo e tal, né? A sociedade, de uma maneira geral, ela quer distrações, ela quer ali levar a sério questões que não devem ser levadas, enquanto questões mais sérias nesse país são tudo levado na brincadeira, na zoeira, compreende? Eu costumo dizer que eu nasci no país errado, porque aqui se faz o tempo todo zoeira quanto a assuntos sérios. E eu não concordo com isso, compreende? É esse o ponto, pessoal. É esse o ponto. Eles vão tentar de tudo, né? Mas, pessoal, a Red Pill, né? Antes que alguém venha falar assim, porque porque tem que criminalizar mesmo a Red Pill, né? Primeiro que não tem que nada, não tem coisíssima nenhuma. Mas o ponto é o seguinte, né, pessoal? O ponto é o seguinte: a Red Pill, ela existe em tudo quanto é tipo de país, compreende? Esse tipo de filosofia, né? Alguns falam até ideia, eu compreendo, né? Ideias, né? A Red Pill, ela existe em tudo quanto é tipo de país. É esse que é o ponto, né? Mas querem o tempo todo dizer assim, que não, né? Esse tipo de situação onde os homens estão se levantando, não tinha que voltar como era antes, porque é isso que a sociedade quer, que os homens voltem a adormecer, que eles não fiquem alertas quanto a comportamentos errôneos das mulheres, compreende? É isso que é o ponto, né? A sociedade, de uma maneira geral, querem que os homens não questionem comportamentos erráticos femininos. Por exemplo, tem mulheres que fazem falsa acusação contra o homem, compreende? É esse que é o ponto. E a sociedade não quer falar sobre isso. Só olha para o lado das mulheres, não olha para o lado dos homens. Os homens eles estão cada vez mais tendo que medir suas palavras para não se indisporem, compreende? Comigo não existe isso, né, pessoal? Comigo não existe isso. Eu já falei aqui, eu já trouxe a situação onde ao qual tem gente que
até concorda com o que eu estou falando, mas assim, ela não se expressa porque não quer se indispor, compreende? Não quer se indispor, né? E hoje existe polarização política, né, pessoal? Aliás, existe em tudo quanto é tipo de país, né? Mas aqui no Brasil é referência, sabe do quê? Corrupção. Corrupção, compreende? É esse que é o ponto. É esse que é o ponto, né? Mas, para vocês verem, né, como é que está a situação, né? A sociedade, de uma maneira geral, diz que Red Pills são criminosos, mas assim, não falam daqueles que realmente são criminosos, que são aqueles que assaltam os outros na rua, aqueles que furtam comércios, lojas, supermercados. É esse que é o ponto. Esses são os verdadeiros criminosos, não aqueles que se expressam na internet, compreende? Eu, particularmente, antes que alguém venha falar assim, porque tu é isso ou aquilo, não, pessoal. Minha análise aqui está sendo a mais equilibrada possível, compreende? Eu entendo que a gente tem que ter liberdade de expressão, tem que se decidir. Ou é liberdade que temos, ou a gente vai direto para um totalitarismo, compreende? Esse que é o ponto. Ou fala todo mundo, ou somente uma parte fala e a outra tem que ser censurada. Nisso a gente incorre num totalitarismo, compreende? Onde somente um lado fala enquanto o outro tem que ser silenciado. Eu não concordo com isso, compreende? É esse que é o ponto, né? Porque hoje em dia está assim, né? A gente vive em tempos tenebrosos, né? Vive em tempos muito sombrios para a liberdade de expressão. Mas, antes que alguém venha falar assim, porque eu sou isso ou aquilo, não, pessoal. Eu prefiro não me rotular. Prefiro não me rotular de coisíssima nenhuma. Mas a imprensa aqui do Brasil faz uma pressão nos políticos, né? Usando casos assim que não tem coisíssima nenhuma a ver com o masculinismo, por exemplo. Estão utilizando um caso que aconteceu aqui no Rio de Janeiro para quererem criminalizar toda a Red Pill, compreende? Mas não é o feminismo não, né, pessoal, que propaga ódio à figura masculina, né? Aqui no Brasil se fala sobre misoespaçoginia, né? Mas, pessoal, hoje em dia, o que eu costumo dizer é que dizer verdade virou discurso de ódio. Compreende? Dizer, por exemplo, que muitas mulheres estão exigentes, não, virou assim, não, tá errado, o que tu tá falando é uma mentira. Não, pessoal, não, tô dizendo verdades, só que são verdades inconvenientes e a sociedade não quer que, pra mim isso é como dizer o óbvio, é dizer que a grama, é tipo dizer que a grama é verde, E eu venho relatando, pessoal, que existe inversões de valores hoje em dia na sociedade, Existem inversões de valores, não só no Brasil, mas também em vários países do planeta. Não posso dizer, a gente não pode dizer todos, né? Porque tem gente que fala assim, porque essa situação de inversão de valores no Brasil está acontecendo também em outras partes do planeta, mas não em todos os países, pessoal. Que tem países assim onde a figura masculina é realmente valorizada, o que não é o caso do Brasil, compreende? Porque, afinal de contas, que país patriarcal é esse onde se tem tantas leis feministas, compreende? Esse é o ponto, Então, se fala muito em misoginia hoje em dia, mas não se fala sobre misandria,
compreende? E eu não considero, eu participo constantemente da comunidade masculina, eu considero uma comunidade assim onde você possa desabafar, possa exercer sua liberdade de expressão, possa exercer sua masculinidade em plenitude. Isso, o que eu estou dizendo aqui, vai diferente do que a sociedade tem pregado, compreende? A narrativa vigente hoje em dia, a narrativa aceita pela sociedade, é a do feminismo. Tá tudo certo, né? Mas não, eles querem que o homem se dobre, né? Por que eu incomodo tanto? Por que eu sou um cara que incomodo tanto? Porque eu acabo dizendo esse tipo de verdade que são inconvenientes. Eu não me dobro para o progressismo, compreende? Porque eles querem que o homem, né, se desconstrua. E comigo não tem essa. Comigo não existe esse tipo de situação, compreende? É isso que o feminismo, aqueles que são adeptos à ideologia de gênero querem. Compreende, pessoal? É esse que é o ponto. Eles não querem que o homem questione. A gente está numa sociedade muito conformista. Compreende? É esse que é o ponto. Né? E novamente, antes que alguém venha falar assim, porque tu é isso ou aquilo. Não, pessoal. Quanto mais rótulos, mais limitações. Já falei isso por inúmeras vezes. Compreende? Mas eu não concordo, pessoal. Não concordo com isso que estão fazendo, essa dissociação que estão fazendo. Porque eu acredito que é uma dissociação. Por quê? Por que é uma dissociação? Porque estão associando a Red Pill com crimes. Eu não concordo com isso. É esse que é o ponto. E novamente, pessoal, antes que venha alguém me rotular aqui, não. Quanto mais rótulos, mais limitações. Eu sou desse mantra, compreende? Eu acredito que aquela pessoa que se rotula demais, ela tá se uma autossabotagem sem precedentes. Compreende? É esse que é o ponto. Né? Então é isso, pessoal. Tem que decidir. Ou temos liberdade para a gente falar o que a gente quiser, ou, enfim, entrega logo o país para o totalitarismo. Né? É esse que é o ponto. As instituições já estão aparelhadas, né? O feminismo já tem o judiciário, a mídia, a política, praticamente, enfim, praticamente não se há uma oposição lá no Congresso Nacional contra leis feministas, né? Então a narrativa aceita de um modo geral é a do feminismo, que o homem tem uma dívida histórica, né? De que, pessoal, eu já falei aqui por inúmeras vezes que essas leis criadas feministas, elas são inúteis. Ela acaba causando no final das contas, somente aumentando o desequilíbrio entre gêneros, compreende? Não tô falando aqui que o homem tem que lutar por direitos, não, pessoal. Eu entendo que tem que haver um equilíbrio, coisa que não está acontecendo hoje em dia. É esse que é o ponto, né? Esse que é o ponto. Eu estou enxergando aqui, né? Eu estou apontando aqui um erro crasso que está acontecendo hoje em dia, compreende? Né? E tem também outro detalhe, né? Não se pode falar que as mulheres estão exigentes, muitas estão, né? Não estou falando todas, compreende? Né? Porque hoje em dia é o seguinte, né? A mulher pode falar o que for do homem, né? Mas o homem não pode criticar comportamentos erráticos das mulheres. Esse que é o ponto, não concordo com isso.
Tá entendendo? É isso que o feminismo quer, né? O feminismo é um monopólio de somente uma narrativa também. É esse que é o ponto. É esse que é o ponto. Eu não vejo muita gente falar sobre isso, mas alguém tem que falar, alguém tem que dizer. Porque, assim, pessoal, eu acredito que o feminismo é uma distopia, é uma antinaturalidade, compreende? E, logicamente, é muito difícil para a mulher não ser influenciada por isso. Eu acredito que se o Brasil não for o país mais feminista do mundo, é top 3, certamente. É top 3, certamente. Compreende? E todo aquele que se volta, todo aquele homem que se volta, novamente, que se volta contra esse movimento, ganha uma má reputação. Compreende? Tá? Então, pessoal, no final das contas, sou contra. Eu sou contra, né? É evidente que eu sou contra, até porque eu acredito que a gente que faz parte aqui da comunidade masculina não estamos cometendo nenhum tipo de irregularidade. Agora, eu vejo um desequilíbrio, porque a esquerda está falando o tempo todo que criminosos, aqueles que furtam comércios, lojas e estabelecimentos, são vítimas, enquanto os Red Pills são o quê? São criminosos, compreende? Eu não concordo com isso. Está havendo uma dissociação, está havendo uma discrepância assim, sem procedentes, compreende? Esse que é o ponto, né? Então eu não concordo com esse tipo de situações que estão ocorrendo no que tange a esse assunto, a criminalização do conteúdo Red Pill, né? Inclusive eu vi um produtor de conteúdo, né? Eu acompanho bastante, pessoal, conteúdos aqui masculinistas na web. O que acontece? Ele estava falando que ele está passando por vários processos e também muito se fala, né, no país sobre proibir dos produtores falarem, né? A punição assim até mesmo de penas mais severas, né? Para vocês verem como é que está a situação hoje em dia, né, pessoal? Como é que está? Mas enfim, eu preferi continuar falando. Eu prefiro continuar falando, né, sobre essas questões. É lógico que eu vou variar o conteúdo do meu canal, né? Não vou falar somente sobre a situação do homem solteiro, mas de qualquer forma é uma situação alarmante, pessoal. A gente não queria que esse tipo de cenário estivesse acontecendo. Isso está mostrando para a gente claramente, né, pessoal, que a liberdade de expressão está sendo vilipendiada no Brasil. Isso é tenebroso, né, no final das contas, né? É isso, pessoal. O vídeo está se alongando demais, mas eu tinha que desabafar, eu tinha que expressar minha opinião quanto ao que está acontecendo. E é isso. Valeu, até a próxima.